você chegou, hoje sou eu, todos iguais. Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais perante a Deus. Vamos, irmãos, mãos nesta rua, Jesus nos ensina, a colheita é segura, a terra é fértil, é bom a gente plantar um pouco de amor, e a semente vai germinar. Um pouco de amor, e a semente vai germinar. Jesus está lhe estendendo. Deus, fonte essencial de tudo que há. Vamos começar agradecendo pela dádiva da vida, pela oportunidade recebida de aprendizado e de evolução. Vamos começar, Pai, essa noite agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, trocarmos experiências. Mas também queremos, Pai, rogar por todos os nossos irmãos que estão passando sofrimento neste momento tão difícil, desta prova tão forte e tão pesada que se abate sobre a humanidade. Sabemos que tudo é reflexo da ação humana e pedimos a sua misericórdia para que possamos passar por esse momento com o mínimo de sofrimento e o máximo de aprendizado. Pedimos a sua luz, a sua força, a sua orientação, através dos espíritos evoluídos, coordenados pelo seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, para que oriente os profissionais de saúde, de educação, as pessoas, o ser humano como um todo, para que possamos encontrar serenidade e passar por esse momento difícil, mas necessário da evolução da humanidade. Agradecemos, Pai, por essa lição, assim como agradecemos todo o conhecimento acumulado ao longo da existência humana e que nesse momento nos ajuda a atravessar esse mar revoltoso, mas ainda assim necessário. Pedimos que ajude nossa irmã, que vai fazer o estudo da noite, e possamos extrair o máximo de aprendizado e que a serenidade seja a nossa companheira. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. É você que vai fazer o estudo? Sou eu. É você que vai fazer? Ah, você, Valquíria? É você, Valquíria? Sou eu. Tá um barulho engraçado. Vamos ajudar. Abra o seu coração. Boa noite, meus irmãos. Vamos pedir ao nosso Pai Maior, de acordo com as palavras do nosso irmão, que tenhamos realmente uma oportunidade de estudar mais um pouco dos seus conhecimentos através do Evangelho de Jesus e que possamos colocar na prática no nosso dia a dia, no nosso sentimento. Então, nós vamos estudar hoje do capítulo 8, 18. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Esse capítulo, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Em todas as questões, em todos os itens, Jesus nos conclama ao trabalho, ao amor, né? Ao esforço de melhorar a nossa reforma íntima. Todas as palavras colocadas aqui através de parábolas, e em primeira mão fica meio obscuro para nós, mas depois a gente consegue entender que é isso que ele nos chama, a todas as parábolas que são
inserida nesse capítulo. Nos chama ao trabalho, nos chama a abrir os nossos sentimentos, abrir o nosso coração para os melhores sentimentos que existem dentro de nós, que eles possam brotar para que nós possamos ser os escolhidos. Porque os chamados, eles continuam acontecendo. Nós somos chamados todos os dias. Agora, para sermos escolhidos, é que temos que seguir uma série de ódio, para poder ser escolhido, que seria, no caso, principalmente, a nossa transformação moral. A proporção que nós vamos nos transformando e vamos nos melhorando, vencendo as nossas dificuldades, os chamados vão continuar sempre, mas os escolhidos serão mais. Serão mais de nós escolhidos, porque estaremos mais preparados. Nós só temos que ter dar oportunidade de ouvirmos esse chamado. E quando eles aparecerem na nossa vida, no nosso interior, no nosso sentimento, a gente aproveita a oportunidade para que sejamos escolhidos. E então vamos trabalhar com amor, vencendo as nossas dificuldades, para então os chamados que continuam sendo feitos nós possamos estar escolhidos nesse grupo de pessoas, de espíritos que serão chamados aos trabalhos do mundo espiritual, aos trabalhos do reino dos céus, como disse Jesus aqui na primeira parábola. Nessa primeira, ele nos conta sobre o festim das bodas, né? E nos mostra como deveríamos estar vestidos para as festas do casamento, que é a colocação da parábola, é o casamento, mas é um casamento com Jesus, é o casamento com os nossos sentimentos, o casamento com as nossas obrigações, com os nossos compromissos, com a nossa transformação. Isso ele nos mostra no primeiro parágrafo, né? Parábola do festim das bodas, que foi até eu mesmo que fiz esse estudo. Depois ele mostra para nós a porta estreita, que também nos mostra que as dificuldades são muitas e que nós temos que enfrentá-las, como disse o nosso irmão na prece, as dificuldades, as doenças, os sentimentos, os acontecimentos sociais, as dificuldades do mundo são muitas e nós temos que ter condição de enfrentá-las. Que essa é a porta estreita, mas é sobre a porta estreita que nós vamos crescer, evoluir, vamos nos melhorar. A porta mais larga, né, seria aquela que nós ficássemos indiferentes à situação dos nossos irmãos, não pensasse na nossa evolução moral, não pensasse em estudar o espiritismo, não agradecer a Deus por todas as nossas alegrias e até pelas nossas dificuldades, enfim, que estivesse estacionadas e não estivesse tentando nos melhorar, nos evoluir. Então, a porta não se abriria para nós. Essa porta irá se abrir, passaremos pela porta mais larga, depois que nós tivermos condição de superar os obstáculos que a porta estreita nos anuncia, né? Nos mostra e nos faz a gente ver. E o outro também, da semana passada, que foi falado, que diz assim, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O que Jesus quis nos dizer com isso? Que nem todas as pessoas que estão nas casas religiosas, orando, e pedindo, e rezando, e fazendo orações enormes, né? Cheio de sacrifício, promessas, e uma série de coisas que nós ainda estamos presos a essas coisas, entraremos no rumo do céu, porque se não fizermos esse sentimento, não tivermos essas atitudes, mas que não for do nosso coração, com todo o nosso amor, com toda a nossa sinceridade, para entrar no reino do céu vai ficar muito difícil, ficará muito difícil, né? Esse reino do céu aqui seria o quê? Seria a nossa elevação moral, seria os mundos espirituais superiores, seria a perfeição do nosso espírito, que é o que nós trabalhamos para isso. É demorado, mas estamos aprendendo, nós espíritas, já temos condição de entender os caminhos. Basta agora que a gente procure caminhar nos ensinamentos de Jesus. E o nosso assunto de hoje é: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Essa é uma situação muito especial. A gente sempre percebe assim, quando um trabalhador da casa espírita, ou um cristão, um trabalhador de qualquer outra casa religiosa, ou até que não frequente nenhuma casa, um cristão, se prontifica a trabalhar,
e a fazer muita coisa, muito trabalho, muita coisa, normalmente, quando se precisa de alguma ajuda, a gente pede aquele irmão. Porque, ao invés de você pedir a um irmão que está parado, está na ociosidade, você pede aquele irmão que é muito ocupado. Com certeza, ele vai arranjar um tempinho para fazer aquele trabalho também. Ele vê um trabalho, ele não recua. Ele arranja um tempinho na sua vida e arranja uma oportunidade ou um jeito de resolver aquilo, toma uma atitude qualquer dentro das suas limitações, mas consegue, de alguma maneira, não deixar aquela oportunidade passar. Então, esse é o trabalhador, principalmente o espírita, que enxerga, ele não está cego, ele não está diante do trabalho, vendo, mas não enxergando. Ele vê e ele enxerga a necessidade do trabalho e ele não recua. Não é isso? É o que nós todos devemos fazer e que nós todos estamos tentando conseguir cada dia mais, e não devemos desanimar, devemos sempre aproveitar as oportunidades que o nosso Pai e Jesus nos vem nos dizer através dos seus ensinamentos, das suas parábolas, das suas palavras que eram de interesse popular, que se falava conosco, como na nossa realidade, nós não devemos perder as oportunidades. Quando nós vimos as parábolas, nós percebemos que elas têm uma conexão, que ela não vai nos levar, nos reportar a vida atual. A gente pode reparar que foi escrita há muito tempo e nós estudamos aqui e, como Valéria acabou de colocar, trazemos para a nossa realidade. Porque se nós formos estudar ao pé da letra e deixar e não tentar interpretar de acordo com a nossa vida atual, fica difícil a gente caminhar na doutrina, fica difícil caminhar para a nossa elevação, porque realmente era falado para um tipo de sociedade da época. E nós não estamos mais, talvez tivéssemos vivido nessa época, mas agora nós já estamos numa outra encarnação e alguma coisa nós já adquirimos, algum conhecimento, né? alguma transformação, já estamos caminhando para a nossa melhora. Então, não cabe mais a gente interpretar da maneira como está aqui. A gente lê e interpreta de acordo com o nosso conhecimento de agora. Futuramente, quando voltarmos à Terra, se voltarmos, ou quem estiver aqui na Terra, encarnado, no planeta regenerado, que irá estudar essas parábolas, serão as mesmas, só que a realidade será ainda diferente da que nós estamos vivendo. Então, todas as comunicações, todas as vivências, a sociedade, as famílias estarão, de alguma forma, modificadas, de alguma forma. Então, será adaptado também a essa situação. Então, é bom para a gente perceber a inteligência de Jesus, como ele via, além de tudo, e preparar uma situação que todos nós possamos estudar. Quantas vezes a gente voltar a encarnações? Então, se nós agora, às vezes, alguma coisa fica subentendido ou fica na dúvida, e nós não conseguimos, às vezes, entender, a gente pode até entender, mas não conseguimos colocar isso dentro do nosso ser, para isso transbordar em atitude, em trabalho, em amor, a gente sabe que nós temos oportunidades em outras encarnações que vamos estudar e vamos estar vivendo outra situação e vamos entender, quem sabe, de outra maneira melhor, né? Então, o objetivo das parábolas é esse aí, é a maneira que Jesus nos colocava verdades que serão ditas e repetidas por toda a eternidade e por todos nós, de acordo com a elevação de cada um, de cada sociedade do momento. Então, essa de hoje diz assim: muito se pedirá àquele que muito recebeu. É como nós dissemos. Porque eu falei assim, a pessoa que trabalha, você pede muito e ele vai dar um jeito de fazer aquilo, ele está recebendo. Porque o recebimento aqui não é um recebimento em trabalho, é um recebimento em elevação moral, é recebimento em atitudes, em transformação. Então, quando se pedir uma pessoa, um trabalhador, e ele ainda consegue um espaço para colocar aquele trabalho que está sendo necessário no momento, ele vai receber, ele está recebendo a glória de ser feliz, a glória de ter ajudado alguém,
a glória do dever cumprido, a satisfação de saber que ajudou alguém, que fez algum benefício a si próprio, à sociedade, no trabalho, seja onde for. Esse será o recebimento, né, de cada um de nós. A nossa paga será na nossa transformação, na nossa melhora íntima, na nossa reforma íntima. Não é no recebimento material, né? Recebimento de coisas que a gente sabe que não vamos levar na nossa bagagem, né? Na nossa saída do planeta. Então, o item 10 e 11, 12, né? Que nós teremos que ler. Então, diz assim: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Esse amo aqui é o nosso Deus, né? E Jesus, quando dizia nesses ensinamentos, ele falava para esses servos que fizéssemos a vontade de Deus. A vontade de Deus não seria vontade que não está ao nosso alcance, seria a nossa transformação, seria sempre nos melhorar. E rudemente castigado, o castigo seria a nossa própria infelicidade, nossa própria tristeza, a nossa própria não merecer ver pessoas, ver irmãos em situação mais felizes do que a nossa, porque recebeu mais do que nós, porque mais fez, e a gente não sentia isso, porque a gente não ficou na inércia. Então, o castigo veio para nós rudemente por nós mesmos colocando o castigo dentro de nós, que nós sabemos que nós somos artífices da nossa vida, né? Da nossa espiritualidade, do nosso trabalho. Nós prestaremos contas a Deus de nossas atividades, de nossos trabalhos, que nos deu efeito moral, trabalho moral e não material. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Então, aquele que souber que o amo precisa daquele trabalho e faz ouvido que não está vendo, né? Esse, então, vai ter um compromisso maior, né? Porque aquele que não sabe da verdade, ele erra por ignorância. E aquele que já estudou, aquele que já sabe, que já conhece Jesus, que já conhece os preceitos, que já conhece as parábolas, que já leu o Evangelho, que já estudou, que já se diz espírita, principalmente, ele será mais cobrado, porque ele já tem um conhecimento. Então, quando você já tem um conhecimento de uma coisa, a perfeição é cobrada mais. Quando alguém faz um trabalho e começa a errar muito, aí você percebe, poxa, fulano há tanto tempo que faz isso e ainda não aprendeu, né? Merece retornar, voltar ao começo do trabalho para começar a aprender, né? E o outro que começou, o aprendiz que chegou aquele dia, ele não sabe ainda porque ainda não foi ensinado. Vou ensinar, vou mostrar o verdadeiro caminho. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Muita coisa nós já sabemos, muita coisa nós já estudamos, já temos conhecimento. Agora é a hora de colocar na prática para a gente, então, receber, né, esses valores, tirar de nós esses valores morais. Número 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Os que não veem, não enxergam, né, vejam. E os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Aí Jesus responde: se fosses cegos, não terias pecado. Mas agora dizeis que vedes. Eles mesmos disseram, né? Nós também, quer dizer, nós também, que eles se julgavam que não eram cegos, né? E é por isso que vos permanece o vosso pecado. Essa cegueira que Jesus está colocando aqui, para esses irmãos, é a cegueira do espírito, a cegueira da alma, a cegueira da falta de visão do sagrado, né? De visão da elevação, de visão dos compromissos com Deus, dos compromissos com Jesus,
dos compromissos que nós mesmos assumimos ao reencarnarmos, do compromisso que nós temos com a nossa sociedade, com a nossa família, com a situação que nós vivemos, da visão que nós temos das coisas que podemos fazer e fingimos que não estamos vendo por conveniência, né? E nos afastamos, às vezes, dos necessitados ou das necessidades do mundo, porque nos fingimos de cego, não queremos ver aquela necessidade, perdemos a oportunidade de enxergar aquela situação para que possamos nos melhorar, né? E fizemos de surdo também. Muitas vezes a gente percebe uma situação difícil, um irmão necessitado, um irmão que clama por nós, alguém que nos telefona pedindo uma conversa, um conselho, alguém que nos manda um bilhete, alguém que nos manda um recado, e a gente deixa para depois. Alguém que está doente, que precisa de uma visita, a gente deixa para depois. Então, nós estamos cegos e surdos diante das nossas obrigações para com o nosso irmão, com a obrigação com a nossa sociedade, com a obrigação com os ensinamentos de Jesus. Muitos de nós, claro que tem exceções e bastante exceções. Graças a Deus, a gente ainda vê muita gente trabalhando, muita gente ajudando. Se o sentimento que está nessas pessoas, lá no íntimo, a gente não pode julgar os outros, quem somos nós para julgar, nós só temos que exaltar o trabalho das pessoas, orar para que as pessoas continuem no trabalho e torcer para que dê tudo certo, e ajudar se a gente puder. Se não ajudar, ajudar com nossas orações, com o nosso trabalho, com a nossa vibração, tá? Principalmente nós que somos espíritas, que já conhecemos esses valores, essas verdades. Nós temos que colocar na prática dessa forma. Agora, número 12, é mais ou menos uma explanação assim, maior dessa 10 e 11. Vamos ler, então. Principalmente ao ensino dos espíritos, olha só, dos espíritos, é que essas máximas se aplicam. Então, para nós que somos espíritas, os ensinos dos espíritos, os espíritos ensinam para todos nós, não ensinam só para espíritas. Os espíritos existem independente da nossa vontade, independente da nossa religião, do meio social, se você é branco ou preto, se você é gordo ou magro, se você é alto ou baixo. Eles existem. Se você está nessa encarnação, na outra encarnação, ele existe de qualquer maneira. Então, essas máximas, o Espiritismo ensina. Agora, ensina a quem quer aprender, né? A quem vai lá pedir esse ensinamento, para receber muito desse ensinamento da doutrina, porque nos ensina sobre a encarnação, né? Encarnação e reencarnação, sobre os valores morais que nós temos que desenvolver entre nós, né? E o nosso amor ao Cristo, o nosso amor ao próximo, esses valores o Espiritismo nos ensina. Além dos outros ensinamentos, o Espiritismo ensina para nós. Não ensina para outras religiões, mas o espírita, ele está nos preceitos dos espíritos, ele segue os ensinamentos dos espíritos, e os espíritos ensinam para todos nós independente, e aproveita que está aberto a isso aí, né? Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não a pratique, é certamente culpado. Contudo, além do evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio da seita cristã, mesmo dentre destas, quantas há que não o leem, e entre os que leem, e entre os que o leem, quantos os que não o compreendem? Porque muitos de nós, a gente lê, mas não compreende, né? Como a gente vê as parábolas, muitas vezes a gente lê e não compreende. Então, a gente não pode levar ao pé da letra, que a gente tem que perceber, olha, que fala muitas palavras que a gente não pode aceitar que seja de Jesus, né? Que diz, será castigado rudemente, né? Vai onde ficar onde ranger de dente, não é isso? Onde existe a dor e ranger de dente. Então, nós não podemos levar isso em conta no momento. A gente leva para a nossa realidade, para entender melhor.
porque é a mesma coisa quando os ensinamentos de Moisés, que vieram antes de Jesus, e que eram aqueles ensinamentos bem fortes, bem rudes, porque era a maneira que ele tinha de se fazer respeitado pelo povo, que ainda era completamente ignorante desses conceitos todos. Então, ele tinha que ter um ensinamento, uma doutrina rude, forte, que se fizesse respeitar. Era a maneira que nós tínhamos na época de entender aqueles ensinamentos. Não podia ser de outra forma. Tinha que ser era aquela língua que nós entendíamos. Então, tivemos tempo para ir recebendo Jesus, recebendo o Espiritismo, então a gente vai se aprimorando e os ensinamentos vão chegando para nós de uma maneira mais branda. Então, é possível, é bom que a gente veja as parábolas e compare com a nossa realidade, os estudos que nós fizemos, com as doutrinas, com os livros que nós fizemos, com as reuniões que nós temos, assim como estamos agora, essa troca de conhecimento, para que nós possamos colocar dentro da nossa realidade. Para sair é só abaixar? Oi? Oi? Valquíria, eu acho que era o microfone da Ivone que estava aberto. Sei. Estava meio barulhinho, né? Uhum. Então, tá bom, vamos continuar. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Tá vendo? Que pena, né? As palavras de Jesus, os ensinamentos, o exemplo de vida, o amor que ele pregou, para muitos de nós ainda são perdidas, né? Há quanto tempo Jesus nos deixou esses ensinamentos e a maioria de nós ainda não aproveita, porque é muito bom, como disse na outra parábola da semana passada, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, essas palavras, quando elas não são bem compreendidas, elas vão nos impedir de entrar no reino dos céus. Que seria isso? Esse reino dos céus, no sentido figurado, seria a nossa melhora, né? Seria a nossa transformação, seria os nossos sentimentos, seria a maneira de convivermos com nossos irmãos de uma maneira mais humana, né? Mais cristã. Isso tudo a gente ainda não aproveita. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade de nos melhorar, perdemos a grande oportunidade de nos melhorar. Muitos de nós se esforçam, mas tem muitos que ainda não. A gente percebe agora, com situações que a gente observa, que a gente fica assim, pasmo de ver situações tão difíceis ainda acontecendo entre nós, em pleno século XXI, com todos esses ensinamentos de Jesus, com todas as casas espíritas, religiosas, as igrejas católicas, evangélicas, todos os ensinamentos do bem, e muitos dos homens, muitos de nós, ainda não aproveitam. Chega a ser até lamentável, né? Dá para a gente entender, inclusive, a situação do planeta. A situação do planeta agora com esse caos, esse chamamento de Deus para a nossa verdade, para a nossa realidade, esse sacode que nós estamos levando, dá para a gente perceber quanto de nós ainda ignora os ensinamentos de Jesus, ainda ignora o Jesus como um ser que junto de nós ele está, que Deus está dentro de nós, que os ensinamentos divinos estão dentro da nossa consciência, que nós só temos que tentar colocar em prática, nós só temos que perceber e refletir antes de tomar atitudes que não vão nos levar a nenhuma evolução, e temos que pensar nas situações que estamos vivendo para que mudemos as nossas atitudes, mudemos o nosso comportamento e teremos um planeta melhor. Então, a gente despertou muito tarde para essas coisas, né? O homem despertou muito tarde para cuidar do planeta, para não destruir, para respeitar o próximo, né? Para tentar se melhorar. E muitos de nós ainda não conseguiu. Muitos de nós que viemos de encarnações muito ainda brutalizadas, né? E que ainda não tivemos tempo de nos refazer nessa encarnação agora que estamos passando,
ainda estamos com os sentimentos ainda muito atordoados, com atitudes muito perniciosa, atitude que desagrada a todos, a Deus, a Jesus, a nós próprios, aos seus irmãos, à família, à sociedade em si, a todo mundo, o planeta inteiro. Vivemos numa situação ainda deplorável, porque estamos perdendo a oportunidade de levar, de aprender, de colocar dentro do nosso íntimo as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E é isso que ele nos conclama, é isso que ele nos chama, é isso que ele nos convida, nos chama ao trabalho, é isso que ele nos chama todas as horas da nossa vida, todas as nossas atitudes, para que eles possam nos escolher, os espíritos iluminados, nosso Pai maior, Jesus, nosso grande irmão, possa nos escolher em mundos vindouros para o trabalho a nossos irmãos, para trabalho de mais responsabilidade, para trabalhos maiores, dependendo da nossa condição, da nossa capacidade moral, é claro, né? Que nós possamos efetuar trabalhos necessários, né? Que sejamos necessários aonde estivermos, seja em que situação estivermos, haverá sempre trabalho, haverá sempre condição para que nós possamos caminhar por toda a eternidade para a nossa melhora, como agora também existe. E às vezes a gente não vê, né? Então, o ensino dos espíritos, continuando a ler, o ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-se e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular, tá vendo? Então, o espiritismo, o ensino dos espíritos, eles têm essa diferença, né? Porque eles estudam o espírito, eles estudam a formação, o íntimo de cada um de nós, nos mostra que somos matérias e espírito, que não somos só uma matéria, e que nós temos essa parte superior, essa parte nossa de espírito, que precisa também ser trabalhada, que precisa também se melhorar. É essa particularidade da doutrina espírita, a diferença das outras, que nos mostra a realidade como se fosse apenas essa aqui. E só nos diz assim, muito nos dizem, né? Que já se vê muitas pessoas que acreditam, muitas religiões já têm noção, têm certeza até de que existe vida após a morte. Mas cada uma tem o seu conceito diferente, cada uma tem a sua colocação, que nós aqui respeitamos. Mas o Espiritismo mostra para a gente o nosso lado espiritual, que nós temos o espírito para cuidar, que nós só podemos evoluir, só podemos melhorar quando nós pensarmos que nós temos uma vida, muitas e muitas oportunidades além dessa, e que nessa nós estamos trabalhando para enfrentar outras que virão futuramente e que deveremos trabalhar para sempre, né? Não é circunscrito todos letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, porque os espíritos se comunicam por toda parte. Então, a doutrina espírita, ela é uma doutrina que ela se faz entender por todos nós, para quem é letrado, para quem não é, né? Para quem é estudioso, para quem estuda muito, para quem lê muito, para quem lê pouco, para quem é analfabeto, porque ela nos explica principalmente que o que conta é a nossa transformação moral, é o amor, principalmente, como fala a nossa irmã Maria, que bate nessa tecla toda hora, todo dia, para que nós acordemos para esse sentimento, que é o sentimento mais puro que nós temos no nosso íntimo, que é o sentimento de amor. Quando existir amor indiscriminado, um amor sem interesse, um amor puro e verdadeiro, com certeza nós estaremos alcançando uma grande escala da nossa evolução moral, porque todos nós que estudamos o Espiritismo, independente de conhecimento ou não, a gente terá uma oportunidade, porque não afasta ninguém que não seja letrado, que não afasta ninguém que seja ignorante ou não, ignorante do saber, ignorante das lições da vida.
A falta de conhecimento não importa. O que importa é que a pessoa tenha bom coração, sentimento de amor, e que pode esse sentimento, deixar aflorar esse sentimento mais puro dentro de nós. Nenhum dos que eu recebo diretamente ou por intermédio de outro pode pretextar a ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico, quer dizer, a alegoria das parábolas. Aquele, portanto, que não aproveita essas massas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que ele toque o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, nem culpado, nem mais culpado, é porque mais meios tem de conhecer a verdade. Porque não adianta que você, se você entrar na doutrina espírita e você não se preocupar em se transformar, em se melhorar, que é esse o objetivo, você vai admirar a doutrina, você vai ficar encantado, porque é uma doutrina que encanta, porque ela é uma ciência, é muito verdadeira, e a gente encontra resposta para muitas das nossas perguntas. Aquilo no começo é uma coisa que encanta qualquer um, porque dificilmente existe algum lugar que você pergunte o que vai acontecer comigo, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Para que eu estou aqui, para onde eu vou depois que eu sair daqui. E a doutrina espírita nos explica essas coisas todas com muita veracidade, com muita clareza no livro dos Espíritos. Então, se nós formos para a doutrina, estivermos na doutrina, apenas porque estamos encantados com os romances, com as belas leituras, né? Com as explicações do nosso irmão André Luiz, que nos mostra a nossa vida espiritual, detalhadamente como iremos enfrentar, como ele enfrentou e como algum de nós vai enfrentar, talvez de outra forma, não sabemos, mas vai ter enfrentamento, mas nos mostra com clareza e encanta as pessoas, de tal forma que as pessoas se tornam um curioso, se torna uma pessoa que admira, que acha interessante, que gosta de tomar passe, mas que não se transforma. Vai à casa espírita, escuta essas coisas, sai afirmando, gostando do que ouviu, curioso se viu algum fenômeno, mais ainda, fica mais satisfeito ainda, mas não se transforma no orgulho, não se transforma no egoísmo, o coração não é tocado, as coisas no dia seguinte vão continuar do mesmo jeito, né? Não se propõe a um trabalho, não se propõe a uma ajuda ao próximo, não se propõe a uma transformação moral. Porque essas transformações, só nós sabemos aquilo que nós precisamos. Então, só nós podemos nos transformar e ninguém vai conseguir descobrir, vai saber se nós mudamos. Só nós, porque só nós sabemos das nossas maiores dificuldades e se já conseguimos ou não. Pelo menos começar a caminhar para essa mudança, essa transformação. Se nós vamos lá na casa espírita e não vamos com essa intenção, fica difícil a gente carregar para a nossa bagagem, na próxima encarnação ou nas próximas, uma elevação moral a ponto de receber um salário, né, do nosso Pai maior, um salário dos nossos irmãos do mundo espiritual, que condiza com o nosso trabalho, né? Teremos um trabalho medíocre, um trabalho que não ajudou quase ninguém, às vezes nem a nós próprios. Então, o nosso salário, com certeza, vai continuar ainda, quem sabe, até abaixo do salário mínimo, né? Se aqui já se ganha salário mínimo, né? Se esforçando para trabalhar bem, a gente ganha salário mínimo. Se a gente passar na Terra e não procurar se melhorar, não procurar se elevar, o salário vai ser abaixo do salário mínimo. Os médicos que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis, são se persistirem no mal, porque muitas vezes escreve sua própria condenação, e porque se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Isso vai para todos nós que temos trabalho mediúnico, para todos nós que colocamos algumas palavras para os nossos irmãos, para nós mesmos, em público, ou no trabalho,
ou na escola, na sociedade, na nossa família. Então, quando nós falamos essas verdades, a gente está falando primeiro para a gente. O primeiro que precisa ouvir tudo que a gente fala é para nós. Mas se nós continuarmos cegos, né? Continuarmos com orgulho ainda aflorado, egoísmo, todos esses problemas que nós temos, essas dificuldades que nós temos, continuarmos na cegueira, sem querer ouvir de ninguém verdade, sem querer ouvir conhecimento, sem querer nos melhorar, nós vamos continuar com essa bagagem muito fraquinha, com essa mala muito vazia. Porque quando nós falamos qualquer coisa para os nossos irmãos, é para nós primeiro que estamos falando. Se você faz uma prece, esse sentimento vem de você primeiro. Vem para você e para você. Primeiro contato que Deus vai ter com a sua elevação do pensamento é com você mesmo. Aquele sentimento é seu, né? Aquelas palavras que você está colocando é o que aflora dentro de você, é a sua verdade, a sua sensibilidade. E as palavras que a gente coloca para os nossos irmãos é justamente isso também, é o sentimento nosso, é aquilo que nós queremos que acontecesse com a gente, às vezes até inconsciente, mas é para nós primeiro que nós falamos. Então, se nós ainda não temos consciência dessas verdades, é preciso que a gente comece a estudar a doutrina a fundo, entender, raciocinar, decifrar os enigmas das parábolas, para que isso realmente fique conscientemente dentro de nós, e nós tenhamos esses valores dentro de nós, para sabermos que é a nós que nós estamos falando primeiro. Tudo que falamos, somos nós primeiros que devemos ouvir. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escreve ou que lê, escrita por outros, tem por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus. Quando a gente vai pedir por uma pessoa, vai fazer uma prece, ou ler uma boa página, ou ler um bom livro, ou escuta uma boa palestra, nos sacudindo para as lições da vida, nos sacudindo para nossas mudanças, a gente pensa, não, tá bom para fulano, pena que fulano não está aqui. Se fulano estivesse ouvindo isso, seria ótimo. Mas não, a gente esquece de pensar que aquilo é para nós, primeiro é para nós, depois para fulano. A gente pensa, meu pai que devia ouvir isso, minha irmã que devia ouvir, meu filho que devia saber, meu marido que devia fazer, minha esposa que devia ver isso. Não, se você que está ali, se você que está ouvindo, é porque você que precisa. Primeiro lugar, você que precisa. Depois você pode ser o multiplicador daquelas verdades. Depois que você colocar em entendimento, depois que você reconhecer que ela é para você também, você pode multiplicar aquelas verdades para que outras pessoas também possam aproveitar. Mas a primeira iniciativa que você tem que ter, o primeiro pensamento, é que aquelas verdades são para você, que você está ali naquela hora porque precisava estar. Se aquele palestrante está ali colocando aquelas palavras, é porque você precisava ouvir, e não o outro que não foi lá. Às vezes, aquele outro já venceu aquela dificuldade. Por muito que, às vezes, ele não frequente a casa espírita, ele pode ter vencido dificuldades muito mais do que você que está ali frequentando. Aliás, a gente está nas religiões, nas casas espíritas, nos lugares onde estamos, porque precisamos. Nós precisamos aprender, nós ainda não sabemos. Nós sentimos a necessidade de entender essas verdades, de tentar nos melhorar. Muitos de nossos irmãos têm atitudes, às vezes, muito especiais, diferente de muitos de nós que estamos aqui agora lendo isso aqui, estamos acompanhando o estudo. Muitos irmãos que ainda não estão lá na casa espírita, não estão em igreja nenhuma, fazem um trabalho bacana, fazem um trabalho de elevação moral, sem se preocupar de ser espírita, ser católico, de ser nenhuma religião, porque Jesus não ensinou nenhuma religião para nós, né? Jesus caminhou entre as pessoas mais simples, mais pobres, os pescadores, né? Os trabalhadores
das vinhas, os trabalhadores das lavouras, né? Os trabalhadores mais simples. É a eles que Jesus falava, é com eles que ele trocava esses ensinamentos. É esse povo que ele caminhava com para ensinar, ele subia aos montes para que pudesse passar esse ensinamento a essas pessoas. Ninguém tinha templo, ninguém tinha igreja, ninguém tinha prédio suntuoso, ninguém tinha nada disso. Jesus apenas passava o exemplo, ensinava e dizia isso para nós, que veja quem tem olhos para ver e escute quem tem ouvidos para ouvir, não é isso? E discernir o que a gente pode fazer, o que não pode, e o que se pode mudar ou não. Tá? Aí diz assim, deixa eu virar aqui. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escreve ou que leem, escritas por outros, tem por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim as palavras de Jesus. Jesus disse isso, né? Lá no capítulo 9, no capítulo 10, no item 9, ele disse isso. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Né? Ele vê o que o outro faz e não vê o que ele próprio está fazendo. O Dr. Clóvis tinha mania de contar um caso, ele gostava, quarta-feira, quando dava palestra, ele contava sempre um caso, lia um caso que ele tirava na internet. Então, ele contava sempre um caso de uma senhora que reparava muito a roupa do varal da vizinha, dizia que a vizinha não sabia lavar, que a roupa estava suja. Reparava a vizinha, todo dia ela tinha aquela mania de olhar as roupas da vizinha e dizer que estava suja. Um dia o marido, que era esperto, sabia a esposa que tinha, né? Pegou um pano e deu uma lavada no vidro da janela dela. Limpou, passou sabão, deixou limpinho. Aí ela olhou pelo vidro, viu a roupa de novo, falou assim, fulano, olha aqui, dona fulano agora aprendeu a lavar roupa, olha como é que a roupa está limpinha. Aí ele disse para ela, não é a roupa dela que está limpa, é o seu vidro que estava sujo e eu lavei. O que acontecia? A pessoa só olhava a roupa da vizinha suja, esquecia de limpar o vidro da casa dela, né? Então, é o que Jesus disse, vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Você vê o defeito do outro e não vê o seu próprio. Você vê aquilo que o outro não consegue e não vê o que você ainda não conseguiu nada, porque se você tivesse conseguido, a primeira coisa que seria, você não iria reparar o defeito do outro, a fraqueza do outro. Você iria ao contrário, tratá-lo como um irmão e se você pudesse ajudá-lo, você não ia reparar, você não ia dizer que a roupa do outro estava suja. Você ia primeiro limpar a sua janela, para depois falar, né? E a gente, infelizmente, ainda não tem ainda não conseguiu vencer isso aí. A gente observa que, às vezes, alguns de nós, eu não, porque eu nem tenho essas coisas, mas, às vezes, alguns de nós, ou de outras religiões, quando vão às casas religiosas, mas vão numa beca, como diz a garotada aí, tão esticada e tão bacana, que você olha assim, poxa, parece que está indo para uma festa. Nada contra a vaidade, nada contra o capricho, né? Porque isso é coisa do ser humano, isso é normal, né? Sem excesso, mas é normal. Mas a gente fica pensando, será que existe necessidade disso? Será que foi isso que Jesus passou para nós? Esses ensinamentos de excesso de vaidade, né? Excesso de palavreados difíceis que as pessoas não conseguem entender, né? Excesso de demonstração de conhecimentos, excesso de valor, de se autovalorizar, né? De dizer sempre que as coisas que está falando é o melhor, é o mais certo, que tudo que comprou é o melhor. A gente, infelizmente, ainda vê muitas essas coisas. Pessoas que vê o argueiro no olho do próximo, mas não vê a trave que está no seu próprio olho, né? Vamos tirar do nosso olho a trave para deixar o outro caminhar. Por esta sentença, se fosse cego, não terias pecados,
que Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possui. Quando você enxerga o valor, você não enxerga com seus olhos, você enxerga com os olhos da sua alma, com a sua própria luz. Tem pessoas que, quando chegam num lugar, você sente uma vibração bacana, você sente, parece que foi iluminado aquele espaço. A pessoa passa para você uma coisa tão boa, que você sente bem conversando com aquela pessoa, pode conversar horas a fio, né? Que você não cansa. A pessoa só te fala coisa boa. A pessoa tem uma luz própria, tem uma alma, uma áurea, uma alma iluminada que passa para você esses valores, essa verdade, essa visão da alma, essa visão que vem de dentro, essa visão que é a própria luz da pessoa. Então, já tem outros que, ao contrário, pessoas amargas, né? Pessoas que não estão satisfeitas com a vida nunca, pessoas que ainda não conseguiram sair do pessimismo, estão caminhando ainda passos ainda mais lentos do que nós, e leva tudo ao sofrimento, né? Leva tudo as dores, parece que são mais fortes. E realmente acontece. Quando você tem essas sensações, quando você tem essa maneira de ser, as suas dores são maiores, os seus dissabores são maiores, os seus desgostos são maiores. As coisas que você perde têm um valor muito maior. Se você perde uma coisa material, você fica muito mais, sim, sofre muito mais. Quando a gente tem uma luz ou tenta iluminar a nossa alma, as coisas materiais que a gente perde, a gente sente, mas tem um valor relativo. A gente não se entrega ao sofrimento por causa daquela coisa que não é a verdadeira razão da nossa vida na Terra, não é a verdadeira procura que nós temos aqui na Terra. Quando morre um parente nosso, um ente querido, a gente sente, claro, nós somos humanos, nós somos matéria, nós sentimos, mas aquele sentimento nosso não leva nós ao sofrimento eterno, não leva nós ao desgosto, à depressão, à dor muito forte, porque nós sabemos que aquele nosso irmão está caminhando, que ele está caminhando para o progresso, que ele está melhorando. E os momentos bons que tivemos com aqueles irmãos é que nós devemos lembrar para nos alegrar. Vamos conversar sobre nossos irmãos? Vamos. Conversar coisa boa, conversar coisa que eleve o espírito daquela pessoa, que deixe aquela pessoa feliz aonde esteja, para que ela possa caminhar também com tranquilidade, né? Receber a orientação dos espíritos com afabilidade, porque daqui as nossas preces são levadas aos nossos irmãos. É assim que nós temos que sentir as nossas dores, resignada, né? Compreendendo, sentindo, é claro, mas compreendendo as razões e aceitando e procurando cada dia nos melhorar. Se fosse cego, não terias pecado. Que Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possui. Ora, os fariseus que tinham pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos na sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aquele povo que ainda não tem o conhecimento, a eles a nossa compreensão. Eles são ignorantes do saber. Eles não são ruins. As pessoas estão naquela situação, mas não são assim. A pessoa é uma pessoa do mal, mas não é. Está no mal, mas não é uma pessoa do mal. Nenhum de nós somos do mal. Nós somos fadados à perfeição. Querendo ou não, vamos todos ser espírito perfeito. Todos os nossos irmãos da Terra, sem exceção. Estamos todos em situação provisória, né? De ensinamento, de passagem para a nossa melhoria. Aos espíritos, agora isso é para nós, hein, gente? Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito vão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Então, vamos aceitar tudo para poder a gente receber, não é isso? O primeiro cuidado de todo espírito sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito.
Então, toda leitura que você vê, toda palestra que você ouve, todo irmão que você vê colocar alguma coisa, toda poesia que você vê, toda criança que canta uma música, toda evangelizadora que dá uma lição para uma criança, em tudo você vai encontrar alguma coisa para você aprender. Mesmo que você já esteja na doutrina há muito tempo, que já tenha estudado todos os livros básicos da obra de Kardec e muito mais ainda, você ainda vai continuar aprendendo. Você aprende até com um animal, aprende em todas as circunstâncias da vida. Você está aprendendo toda hora, todos os minutos, desde que você acorda, até no sonho você está aprendendo, até na hora que você vai dormir, você continua aprendendo. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, vamos atender o chamado, né? Que o chamado está sendo feito. A gente que não atende, mas ele está sendo feito. Vamos atender os chamados para nós sermos escolhidos, não é isso? Quem que não quer ser escolhido? Né? Tem uma fila de pessoas ali para ganhar um bombom, mas vai escolher alguns. O que tem que fazer para isso? Tem que prometer que vai dar metade desse bombom para o outro colega. Senão você não vai ser escolhido para ganhar. O que você faz? Você promete logo. Eu dou um pedaço do meu bombom para fulano, mas eu quero ser escolhido. Não é isso? Então, vamos trabalhar, vamos procurar melhorar a cada dia para os chamados aumentarem. Olha como é que o chamado vai aumentar. Já está aumentando, para nós sermos escolhidos. Quem sabe esses irmãos que foram, muitos deles já não foram os escolhidos, né? Não foram escolhidos para os trabalhos de preparo para a volta, né? De preparo espiritual para a volta. Não foram escolhidos para serem missionários aqui diante dos espíritos que ficarão aqui. Os chamados estão sendo feitos, não param de ser feitos. E se as pessoas que foram, nem todos foram sem uma razão. Todo mundo foi por uma razão qualquer, foi escolhido para alguma tarefa, para alguma razão, alguma coisa, esses irmãos vão trazer para nós de volta. Não é isso? Então, meus irmãos, é isso, né? E essas duas que estão aqui, Instrução dos Espíritos, e pelas obras é que se reconhece o cristão. É mais ou menos isso aí. Fica para a próxima, né, Valéria? Alô? Valéria? Eu estou aqui, amor. Eu estava na minha posição para receber melhor as informações. Não, querida, terminou. Hoje era só até o 12 mesmo. Então 13, 14 e 15 é para a próxima. Tá, eu agradeço a vocês, meus irmãos. Obrigado, a paciência, tá? A oportunidade que vocês me deram, entendeu? De aprender um pouquinho, porque tudo para mim, né? Tudo que a gente fala é para nós. E muito obrigado e espero que vocês me perdoem alguma coisa. É isso, gratidão, querida. Foi ótimo, foi ótimo. Tá bom, agora, Luiz, toda hora, vereadora, vamos ver aqui que a dona Maria tá mudinha. Maria? Não, é porque, pronto. Luiz, você pode fazer a nossa prece de final? Te agradeço. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. E agradecer a Jesus por esse encontro, por mais esse estudo. E agradecer por tudo que recebemos, por tudo que aprendemos, que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, que possamos evoluir sempre na nossa reforma íntima. Agradecemos sempre pelo dia de hoje e pedimos, nesse momento tão difícil, que todas as pessoas que se encontram em dificuldades estejam bem amparadas pela espiritualidade maior, que todas as pessoas que se encontram trabalhando nesse momento, que muitos estão em trabalhos difíceis, que todos eles possam estar bem amparados também. Assim, nós agradecemos por tudo que recebemos e pedimos que estejamos sempre intuídos
com muita força, muita luz, muita esperança, e esperando dias melhores, que possamos sempre ter o pensamento positivo nessa linha, que possamos estar sempre imbuídos no caminho do bem. Pedimos a permissão para o encerramento. Muita paz a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite para todo mundo. Qualquer tristeza e diga